De volta ao seu vídeo programa Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Ainda há tempo para você fazer economia hoje, comprando em qualquer uma das lojas dos supermercados Araújo, que é indiscutivelmente a melhor e maior rede de supermercados do Acre. Lá você vai encontrar em um só lugar preço, qualidade, pontualidade, um amplo e moderno estacionamento, um atendimento impecável. Tudo isso fazem do Araújo mais que um simples supermercado, e sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto, que vão conversar e fazer economia e conversar. Tá? Um ambiente saudável, aconchegante. Tem gente que marca encontro no supermercado, é um ponte, é isso mesmo. E quem quer comprar mais barato ainda, vai lá no Araújo Mix. Mesmo com a inflação, a remarcação de preços, você vai fazer economia lá no Araújo Mix. Como o nome diz, é uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. E não esqueça que o Araújo Mix fecha um pouquinho mais cedo, né? Na semana, às 9 da noite, e não às 10 da noite, como as outras lojas do Araújo, ok? Temos também um apoio aqui da Purifique. Purifique é água alcalina para você combater vários tipos de doenças, inclusive as doenças que são transmitidas através da água suja, da água imunda. Não queremos que você morra pela boca como peixe, tá? Ou que fique doente para o resto da vida. Compre amanhã mesmo um filtro da Purifique e a partir daí você vai ter muito mais saúde, qualidade de vida. Você, claro, e toda a sua família. Coloca na fachada aí o telefone e também o endereço da Purifique, o pessoal gravar direitinho. E lá amanhã, quem chega lá dizendo que assistiu ao programa vai ganhar de cara 10% de desconto na hora de comprar o filtro. A garrafinha tem de todo tamanho, de todo preço. E uma ótima também forma de pagamento. Rua Santa Inês, tá? 188, Aviário. 99434884 e 3224-1824. A verdadeira água alcalina é a da Purifique, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com Itami Lima. Ele é presidente do Sindicato dos Policiais Civis, aqui do estado do Acre. É também vice-presidente da nova central sindical e ainda diretor de assuntos parlamentares da Cobrepol. A Cobrepol é a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, ministro. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Mais uma vez agradeço o espaço concedido aí, para se tratar dos assuntos concernentes aos serviços públicos dessa vez, né? Isso. E também eu vejo que você faz parte dessa nova safra de sindicalistas que procura sempre, são pessoas que procuram sempre, trabalhar com dados atuais, né, bem informados. Dizem que a informação é uma das melhores armas da guerra, não só o canhão, não só outro tipo de armas e munição, mas também a boa informação. Senão, vai atirar no escuro. Com certeza. Já dizia Sun Tzu, conheça a si mesmo e a seu inimigo e ganhará 100% das batalhas, né? Certamente. Aí você vai saber a hora de recuar, a hora de avançar, a hora de estudar o campo minado, enfim. A gente procura, acho que o sindicalismo atual, ele não pode se resumir apenas à luta corporativa ou daquilo que você representa, né? Quando você está inserido no movimento sindical, você se insere praticamente nos movimentos sociais de maneira geral. Então, quando você está representando principalmente uma categoria de segurança pública, como os policiais civis, você precisa olhar não só a situação dos policiais civis, mas da segurança pública como um todo e da situação da sociedade. E a informação para que você possa atuar com propriedade em tudo que você vai discutir é importante. E eu acredito que a gente tem traçado esse caminho de poder buscar informação não só para nós termos, mas principalmente para passar tanto para a categoria que representamos, quanto para a sociedade de maneira geral. Nós temos vários assuntos aqui a debater, mas antes, amanhã, a partir das 8 da manhã, haverá uma concentração, uma manifestação, um ato em protesto a várias mudanças propostas pelo governo federal, pelo governo Michel Temer. Eu quero a tua opinião sobre isso. Exatamente. Eu costumo dizer que não é o governo Michel Temer, né? Na verdade, o governo federal vem desde o ano passado acumulando um pacote de maldades que vai totalmente ao encontro não só da classe trabalhadora, mas da sociedade de maneira geral e rasgando a Constituição Cidadã, a Constituição Federal de 88. Amanhã vai haver uma paralisação dos policiais civis, nós fizemos um em agosto, setembro e outubro, agora estamos fazendo um em novembro, em protesto a esse pacote de maldades, que inclusive se inclui a PEC 241, que agora é a PEC 55 do Senado,
PLP 257, que agora é o PLC 54 do Senado, mais a reforma da Previdência, mais outros tantos. Vai ter uma audiência pública que nós conseguimos junto à Assembleia Legislativa. Toda a bancada federal foi convidada, tanto deputados como senadores, para que a gente possa ampliar o debate da PEC 241. Porque dizer o que é bom ou o que é ruim para o Brasil sem um amplo debate é covardia. Então, eu acho que a gente precisa não só partir da natureza daquilo que é bom ou ruim, mas principalmente de uma natureza técnica, saber se os números realmente correspondem àquilo que é a expectativa da população. De cara, assim, e também, na sua opinião, quais são os pontos, digamos assim, mais nocivos aos interesses dos trabalhadores contidos na PEC 241 na Câmara, que agora no Senado é a PEC 55? Isso. A PEC, ela congela os investimentos do governo federal nas chamadas despesas primárias. O que é despesa primária? Saúde, educação, segurança, previdência social, ou seja, todo o pacote de auxílios e de serviços que o Estado presta à população, que é quem banca o Estado. Afinal de contas, nós bancamos através dos nossos impostos. O que é mais nocivo? Se você pensa em um congelamento de gastos por 20 anos, você desconsidera uma série de aspectos de uma sociedade complexa de um país continental como o Brasil. Se você olhar que as dimensões do Brasil, em 20 anos, a população vai crescer 21 milhões de pessoas a mais. Segundo os dados do IBGE, a população vai ter o dobro de idosos que, consequentemente, utiliza muito mais o serviço de saúde. Se por aí a gente já começar a avaliar esses pontos da complexidade da própria sociedade, nós já vimos que a PEC ela tem uma natureza bastante nociva. E o que a gente tem discutido muito, inclusive levado isso para várias repartições públicas, escolas, universidades, é a discussão. O Brasil é um país de privilégios. Então, numa discussão onde a gente precisa sair da crise, de uma crise financeira posta, que está aí mundialmente falando, nós não podemos cortar direitos e sim privilégios. Então, a gente precisa começar a olhar o Brasil com as mudanças que realmente precisam ter. E não adianta vir com esse discurso furado que os deputados federais tiveram na Câmara ao aprovar o projeto, de que agora, a partir da PEC 241, se parte para se cortar privilégios. Uma coisa que eu tenho certeza no cenário político atual é que o Brasil trabalha em prol não da sua população, mas sim em prol dos interesses do capital, seja ele dos bancos, seja ele do capital produtivo. Infelizmente, quem está comandando nosso país não é o povo que elege os deputados, sim os deputados que têm seus interesses econômicos. Também eu estava vendo ontem uma entrevista do ministro da Educação e ele dizendo, e não vai me confundir pensando que eu sou contra ou a favor, acho que tem pontos positivos e negativos também, mas com relação à questão dos investimentos, ele disse que para o ano que vem, por exemplo, está assegurado um investimento de quase 10% a mais que o deste ano. O orçamento vai de 120, a questão da educação, de 129 bilhões para quase 140 bilhões. Segundo ele, outros setores não terão esse mesmo privilégio, nem outros setores como, além de saúde e educação, que realmente são os pontos centrais do debate. Aí vem a segurança pública, é o seu caso, meio ambiente, enfim, outros setores não menos importantes. Como é que você vê em tudo isso? Assim, Muniz, primeiro a gente precisa destacar, existe dois serviços públicos que têm recursos definidos percentuais pela Constituição, que é saúde e educação. A PEC 241, ela acaba isso. Esse investimento que vai ter na educação a partir de 2017, 2018, já era um investimento previsto até 2020. Ou seja, eles vão antecipar esse investimento sobre a justificativa de que aí vai compensar a PEC. Isso é tudo falácia. Você está falando aí de investimentos que vão aumentar cerca de 120 bilhões. Se a PEC, um estudo do DIEESE, se a PEC estivesse valendo desde 2002, ou seja, 14 anos atrás, só a educação teria perdido nesses 14 anos 330 bilhões nesse período. 2 semanas atrás, o Brasil apresentou seus números com relação à evolução da educação básica e do ensino médio. Não conseguiu atingir os seus níveis que tinham se planejado há alguns anos atrás. E não vai atingir o de 2018, que só para você ter uma ideia. O Brasil planeja que até 2018, uma criança de 8 anos saiba ler, escrever e operacionar as 4 operações matemáticas. Daqui a 2018, criança de 8 anos, quando a gente vê criança de 5 anos, 6 anos no ensino particular, regular, já lendo, escrevendo e fazendo muitas outras coisas. Então a gente precisa ver quem precisa dos serviços públicos? A população mais carente.
Quem paga mais impostos no Brasil? Hoje, 56% do que o Brasil arrecada é daquelas coisas que a gente compra no supermercado, que a gente paga no posto de gasolina. Então, quem paga imposto e quem banca esse país é a população brasileira e é quem usa os recursos e necessita dos recursos públicos. Infelizmente, o Brasil ele é injusto na forma de tratar essa população e cobra de uma maneira muito covarde aqueles que têm menos. Porque penaliza os que consomem e não os que ganham, né? Com certeza. Quando você fala em teto de gastos, você estabelece limites para gastos, obviamente. De tudo que o Brasil arrecadou no ano de 2015, está lá colocado nos dados lá na própria Receita. 10% do que tudo o Brasil arrecadou foi gasto em educação, saúde e segurança. Que você precisa, que eu preciso, que a população inteira precisa. Do montante, 42,3% foi usado para pagar juros e amortização da dívida. Então, o problema do Brasil, ele não é simplesmente os gastos públicos. O problema do Brasil é muito maior. O problema do Brasil é uma dívida que vem se acumulando e não é externa mais não, é interna. Então, o Brasil virou refém do capital estrangeiro. Só para você ter uma ideia, o nosso ministro da Fazenda foi presidente do Citibank, que é um dos maiores conglomerados bancários do planeta. O presidente do Banco Central atualmente é o presidente do Banco Itaú, era o presidente do Banco Itaú. Então, tudo o que acontece no Brasil é em prol desses investimentos. A PEC, se você ler, se nós lermos, nós vamos identificar que não existe um tipo de critério lá, ou artigo ou inciso, que viabilize um procedimento de crescimento econômico de fato. O que vai acontecer, obviamente, o Brasil vai conter gastos, vai aumentar os investidores. E esses investidores não são investidores daquilo que se produz. O grande empregador no Brasil hoje é a micro e pequena empresa e é a que mais paga impostos. Então, nós precisamos reverter esse quadro. Nós somos a favor, totalmente a favor do corte de gastos, mas primeiro o Brasil faz dever de casa e corte os privilégios. Nós temos hoje desembargadores ganhando R$170 mil por mês, quando o teto salarial não chega a 35 mil. E isso, nós estamos falando de existe mais de 100 desembargadores e juízes federais que ganham muito mais de R$50 mil. Então, é isso que tem que ser atacado, é isso que tem que ser trabalhado. E não exigir ainda mais daqueles que mais pagam impostos, mais precisam do serviço público. Saúde, na mesma prospecção do DIEESE, perderia em 14 anos cerca de 295 bilhões. Saúde é boa hoje? Eu acho que a avaliação que nós temos que fazer é: os serviços públicos que o Brasil oferece são bons hoje? A resposta está aí, nós vemos, é não. Infelizmente, o que eles querem fazer é sucatear ainda mais o serviço público. Em parte, concordo com o que você está falando. Agora, tem dois pontos aí que eu quero a tua opinião. Se você analisar bem, eu gosto muito de trabalhar em cima de dados, de estatísticas. Nos últimos 10 anos, o Brasil investiu muito em educação, em segurança pública e em saúde. Só que se a gente vê os números, produto final, os resultados são pífios. Mas talvez inversamente proporcionais aos investimentos. Um outro detalhe, dados também confirmam que de cada R$10 mil investidos na saúde, na educação e na segurança pública, 6 mil vão para o ralo da corrupção. Interna ou externa. Ou seja, com anuência do setor público ou através de cartéis de empresas. Sim. Não está na hora de os sindicatos começarem a investigar isso também, aí denunciar pelo menos, já que não tem o poder de denúncia, mas pelo menos de criticar, né? De apontar e... Alternativas, né? Sim, com certeza. Eu acho que você é correto. Né? Então está aprovado que a eficiência do setor público, do serviço público, de um modo geral, não está diretamente ligada na questão do investimento. Eu acho que é a questão de eficiência. Sim, eficiência do investimento. Há muita indecência e incompetência também. Sim, e os dados mostram isso, né, Muniz? Olha só para você ter uma ideia. Por isso que eu digo, o Brasil é o país de privilégio, porque desse dinheiro desviado, quem ganha não é pobre, não. Quem leva é os que já têm. Sim, então, o que é que a gente precisa compreender nisso? Inclusive, nas palestras que a gente tem dado sobre o tema, a gente tem chamado a população para ser fiscalizador dos serviços públicos, né? Fiscalizador desses desmandos que existem no serviço público. Infelizmente, nos últimos 14, 15 anos, o Brasil aumentou muito mais do que a inflação os seus investimentos nas despesas, né? Nas despesas que são nas despesas primárias chamadas saúde, educação, segurança, seguridade social, cerca de 51% acima da inflação. Mas quando nós observamos que nos dados do Ministério Público Federal, 200 bilhões é levado em corrupção desse país por ano. O rombo previsto nas contas do Brasil no ano de 2016, é de 170 bilhões. Aí eu faço até uma comparativa. Então, pega esses 200 bilhões que roubaram, diminui pelos 170 bilhões de déficit, ainda sobra 30 bilhões aí para fazer muita coisa.
O Brasil precisa da auditoria da dívida pública, que tem que ser auditada desde a Constituição Federal de 88. Você tem razão, ninguém sabe o valor certo, ninguém sabe para quem paga, de que forma paga, exatamente. Quais são os valores realmente dos exatamente, de juros. exatamente. É uma bola de neve, ninguém, só é um pequeno grupo. Por que não se audita a dívida? Pensa só, existia no orçamento desse ano uma previsão para a auditoria da dívida pública. A Dilma vetou. Por isso que eu digo que não é partidário. A Dilma saiu, entrou o Temer. E quando foi para a derrubada do veto, o Temer articulou a sua base para manter o veto. Então, é uma coisa que a gente não consegue compreender. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte. Nós temos hoje no Brasil uma perspectiva em 10 anos de economia de 500 bilhões só com saúde, educação e segurança, com esse corte de gastos. No ano de 2015, são dados, está lá para quem quiser ver. No ano de 2015, foram sonegados no Brasil cerca de 550 bilhões em impostos. O Brasil sabe quem deve. Quem deve é a Petrobras, é a Vale do Rio Doce, é a Friboi, é a Oi e uma série de empresas. Só para você ter ideia como é que o Brasil é covarde com nossos contribuintes. A Oi deve cerca de 20 bilhões para o Brasil e esse ano o Brasil emprestou 20 bilhões para a Oi. Então a Oi é devedora e o Brasil empresta. Então isso é inadmissível. Nós precisamos começar a atuar como sociedade, como fiscalizadores do trabalho do Poder Executivo. Nós precisamos exigir dos deputados que votem a favor do povo, não a favor de seus partidos, que normalmente têm interesses capitalistas. E nós precisamos começar a pensar uma sociedade que vai trabalhar com afinco na fiscalização daqueles que ela elegeu. Então a gente tem conversamos com os deputados, estamos tentando a conversa com os senadores e dizer: não vote com seus partidos, vote com a sociedade. Hoje, na pesquisa do Senado, 90% das pessoas são contra a PEC. E lá, quando vai lá na votação, eles vão votar a favor. Então, isso é um contrassenso. Nós elegemos eles e eles votam contra nós. Então, nós somos a favor do teto de gasto, mas primeiro que sejam cortados privilégios, um teto de gasto que a gente consiga ver um dia que vai acabar, só para você ter ideia. Lá num dos artigos que diz que poderá ser revisto pelo presidente da República em 10 anos. Então, vai passar 10 anos, ou seja, 2 presidentes vão passar sem poder mexer na PEC 241 e o que estiver poderá fazer, não será exigido de fazer. Ou seja, nós estamos fadados há 20 anos, sair de uma crise econômica que deve durar até 2019, para nós sairmos da recessão e termos um crescimento econômico palpável já em 2019 e vamos entrar num estado de recessão social, onde os serviços públicos vão ser de péssima qualidade. Um diretor do FMI, um ex-diretor do FMI, ele disse: o Brasil terá índices de países da África daqui a 20 anos se a PEC 241 passar. País nenhum, em crise nenhuma, aplicou o que está sendo proposto com a PEC 241. Isso é uma abominação, é um absurdo e nós estamos mobilizando a sociedade acreana e outros estados também, com a nossa cadeira lá na Cobrapol, para que os estados e os trabalhadores e a sociedade de maneira geral possam dar o recado à classe política que nós não vamos aceitar essa postura. Muito bem. Conversei aqui com o Itamir Lima, presidente do Sindicato dos Policiais Civis aqui do Estado do Acre, também vice-presidente da nova Central Sindical e também diretor de Assuntos Parlamentares da Cobrapol. Foi um prazer. Sucesso para vocês aí nessa Só um luta. chamamento. Nós convidamos a sociedade, os policiais civis já foram convocados para participar, a sociedade acreana para participar da discussão. Nós teremos lá pessoas que vão falar a favor e falar contra. Nós não estamos querendo convencer ninguém, nós estamos querendo esclarecer, levar informação. Participe no auditório da FEComércio a partir das 8 horas de amanhã, sexta-feira. Até já.